Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãs e irmãos, sábado da sexta semana do tempo pascal. Hoje as primeiras leituras trazem para nós Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 22 a 28. Vamos às leituras. Paulo permaneceu na Antioquia por algum tempo. Em seguida, partiu de novo, percorrendo sucessivamente as regiões da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria. Era um homem eloquente, instruído nas Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com muito entusiasmo falava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, embora só conhecesse o batismo de João. Ele começou então a falar com muita convicção na sinagoga. Ao escutá-lo, Priscila e Áquila o tomaram consigo e com mais precisão lhe expuseram o caminho de Deus. Como ele estava querendo passar pela Acaia, os irmãos o apoiaram e escreveram aos discípulos que o acolhessem bem. Graças à iniciativa divina, a presença de Apolo foi muito útil aos fiéis. De fato, ele rebatia vigorosamente aos judeus em público, demonstrando pelas Escrituras que Jesus é o Messias. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bem, irmãos e irmãos, aqui nós vemos que Paulo, depois que ele saiu de Priscila e Áquila e chegaram a Éfeso, saíram da Síria e chegaram a Éfeso, ele começou a pregar nas sinagogas, discutindo com os judeus os ensinamentos de Jesus. E eles tinham pedido para ele ficar mais tempo, mas ele falou que iria voltar para lá depois, mas se Deus quisesse. Esse é o contexto da chegada onde a gente começou a ler as leituras de hoje. E ele foi para Cesareia e depois para Antioquia. Ficou algum tempo lá, depois foi para a Galácia e da Frígia, fazendo assim, confirmando novos discípulos para a igreja. E a aparição de Apolo, que era da Alexandria, vendo que ele discursava bem, Priscila e Áquila notaram isso e resolveram aprimorar os discursos dele. Ele era bem eloquente e versado nas Escrituras e pregava com ousadia, nessas sinagogas. Falava com exatidão o que se refere a Jesus. Porém, ele só conhecia o batismo de João, que era o batismo na água. Eles então o instruíram e depois o Apolo, como pessoa, foi aprendendo todos esses ensinamentos. E depois partiu para Corinto para contagiar os outros fiéis, como ele, e logo se tornou tão popular quanto Pedro e Paulo, que tinham partidos leais a cada um deles. As pessoas aprendiam, se convertiam e acabam seguindo os ensinamentos. E isso posteriormente vem ameaçar a unidade da igreja. Tanto que nas cartas de Paulo aos Coríntios ele fala que dessas ameaças e cada um de vós diz que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, que diz Kéfas. Mas ele não acusava Apolo dessa divisão. Isso lá em Coríntios, 1 Coríntios 12, 1, 12.
mas dava crédito sim ao trabalho e esforço que Apolo fez para manter a base da igreja, a comunhão em unidade. Eu plantei, Apolo regou, mas era Deus que fazia crescer. Em 1 Coríntios 3:6. E também Paulo e Apolo não eram rivais, pois Paulo insistia para que Apolo tornasse a visitar a igreja em Coríntio, no seu pedido para Tito, ajudar as Emas, o jurista e o Apolo, de modo que nada lhes falte. Isso está em Tito, a carta a Tito, capítulo 3, versículo 13. E é isso, meus irmãos e irmãs, que as pessoas que vão se destacando nas comunidades, ajudando a pregar o Evangelho, a maneira do Espírito Santo de Deus e da maneira que a comunidade possa crescer, faz com que haja unidade no ensinamento dos irmãos, dos recém-convertidos e daqueles que vivem sempre em comunhão com a Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado, minha irmã, muito obrigado, meu irmão, por estar conosco hoje, nesse dia de sábado, quase chegando à Assunção, à Ascensão do Senhor, que é amanhã que celebraremos. Fique com Deus e amanhã voltaremos com mais um Primeiras Leituras, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e de Nossa Senhora à nossa frente. Amém.